Mira, te voy a dizer algo que quizá não quereis escuchar, pero que necessitas saber urgentemente. Essa pança que de vas cargando desde há anos, essa graça abdominal que se acumula e se acumula sem parar, não é solamente um problema estético, nos senhores uma bomba de tempo que está a ponto de explotar dentro de tu corpo e quando lo haga, creio-me que não vai ser bonito. Essa grasa que rodeia tus órgãos vitais está produzindo inflamação crônica, está liberando toxinas 24 horas ao dia, está descontrolando tus hormonas, está adivando tu corpo direto a células diabetes, a células infartos, a células derrames cerebrales. E lo pior de todo, é que mientras vos estás aí sentado pensando que maneira empezás a dieta, tu corpo se está deteriorando minuto a minuto, célula por célula, órgano por órgano. Deixa-me contar-te algo que vi la semana passada em meu consultório. Chegou um senhor de 63 anos, bom tipo, trabalhador toda sua vida, padre de família responsável, abuelo orgulhoso de 5 netos hermosos, digó com sua esposa, los dos que com essa mirada de preocupação que já conosco também, depois de tantos anos, ajudando a gente a recuperar sua saúde. Me disse, Frank, o doutor me acaba de dizer que tenho que começar com insulina, que mi diabetes já não se controla com as pastillas, que mi hígado está graso, que mis triglicéridos estão por las nubes e que se no hago algo urgente, vou a terminar em diálise o pior. E sabeis que era o que mais lhe dolia? Não era o diagnóstico em si, não era em medo às agulhas ou aos medicamentos, era a mirada de sua esposa. Era saber que seu nieto de 5 anos lhe havia pedido que jogara futebol com ele o domingo passado e ela não havia podido nem correr dos minutos sem quedar-se sem aire. Era dar-se conta de que provavelmente não iba a poder ver crescer a esses netos, não iba poder caminhar a sua irmã menor ao altar quando se casa o próximo ano, não iba poder desfrutar de esses anos dourados que tanto havia trabalhado para conseguir. E quando revisesse o caso, quando visse as análises, quando medisse o perímetro abdominal que superava os 110 centímetros, quando via essa pança dura, como uma roca llena de grasa visceral, lhe disse, mira, hermano, isto que tenés acá no solo gordura, isto é um órgano tóxico que está envenenando tu corpo as 24 horas do dia. Pero também lhe disse algo que lhe cambiou a mirada. Lhe disse que não era tarde, que seu corpo todavia tinha uma capacidade impressionante de regenerar-se, de sanar-se, de volver a funcionar como quando tinha 30 anos, pero que necessitava tomar ação já, no manhã, no lunes, no depois de las festas, se no já mesmo. Vós que me estás escutando agora mesmo, quero que te tocas la pança. Dale, acelo ora, nade te está vendo. Tocátela e sentir se tá blanda ou se tá dura. Se tá dura, se quando la apretar sentis que é resistência, isso é grasa visceral. Lá pior de todas, lá que tá rodeando tu hígado, tu pâncreas, tus intestinos, tus rinhones. Essa grasa é lá que tá produzindo citoquinas inflamatórias, é lá que tá generando resistência à insulina e isso lá que tá obrigando a tu pâncreas a trabalhar o triple para produzir mais e mais insulina que já não funciona porque tuas células se seriam sordas, se cerraram, digeram, não queremos mais glucosa cá dentro. E agora eu te pergunto, quantas vezes has tentado baixar essa pança? Quantas dietas has empezado com toda a ilusão do mundo? Quantas vezes te has prometido a vós mesmo e a tua família que esta vez sim vai ser diferente, que esta vez sim vas a lográ-lo? E que passou? Te vou dizer que passou. Passaste hambre durante 2 semanas,
Sentiste miserável, de mau humor, cansado, e quando te subiste à la báscula, viste que havias barrado 2 ou 3 quilos, que em realidade era pura água e músculo, pero la pança seguia aí, igual de grande, igual de tóxica, igual de peligrosa. Sabes por quê fracassaste? Não foi porque sus débil, porque não te importa tua saúde. Fracassaste porque te deram informação equivocada, porque te disseram que comeras menos e te moveras mais, como se o corpo humano fosse uma simples calculadora de calorias que entram e calorias que saem. Tu corpo não é uma calculadora, tu corpo é um laboratório químico super complexo, onde as hormonas mandam, onde o metabolismo decide se vai queimar grasa ou se vai almacená-la, donde tu hígado pode estar tão intoxicado que aunque comas lechuga todo dia, não vais abaixar nenhum gramo dessa grasa abdominal. Ora, antes de que te siga contando isto que pode literalmente salvar-te a vida e devolver-te esses anos de vitalidade que creias perdidos para sempre, Hacê-me um favor, se estás vendo isto e todavia não te has inscrito ao canal, dá-lhe ao botãozinho esse de suscrever-se, porque a informação que comparto acá, não la vas a encontrar em meu consultório médico promédio onde tinha em 7 minutos para atender-te. E só te dão uma receita de pastillas que o único que hacen é tapar os sintomas, mientras a enfermidade sigue avançando por debaixo. E deixa-me um comentário acá abaixo contando-me se vos também has lutado com essa grasa abdominal que não se quer ir, se vos também has probado 1000 dietas sem resultados, porque quando viu que há gente do outro lado, comprometida com sua saúde, me motiva a seguir investigando, a seguir traindo-lhes informação de qualidade que realmente funciona. Dá-lhe, sucribite a hora que te estás acordando, porque se seguir de largo, te vas olvidar e depois vas a perder o canal e essa informação que pode cambiar a tua vida. Agora sim, volvamos a lo importante. Volvamos a essa pança que te está matando lentamente. E quero que entendas algo fundamental que a maioria dos médicos não te dizem porque simplesmente não lo sabem ou porque não lhes conviene que lo sepas. La grasa abdominal não se acumula porque comes da grasa abdominal se acumula porque tu metabolismo está roto, porque tus hormonas estão descontroladas, porque tu corpo está em modo de supervivência e está guardando cada caloria que pode em forma de grasa, porque pensa que viene o hambruna. E sabeis que é o que rompe o metabolismo? Sabeis que é o que descontrola as hormonas? Te lo vou descer clarito para que não quede nenhuma dúvida. É el açúcar, são os carboidratos refinados, é esse pão que comes no desajuno, essas tortilhas que não puderes deixar, esse arroz branco que acompanha cada comida, essas galetas que te comes com o café, esse jugo de naranja que pensas que é saudável porque é natural, pero que tiene mais açúcar que na Coca-Cola. Cada vez que metes isso em tu corpo, tu açúcar em sangue se dispara, tu pâncreas tinha que liberar um montão de insulina para baixar esse açúcar, e a insulina é a hormona que lhe disse a tu corpo guarda grasa, guarda grasa, guarda grasa, especialmente no abdômen. Pero esperar que todavia é mais, porque resulta que quando a insulina está alta todo o tempo, quando o corpo está constantemente lidiando com picos de açúcar, algo terrível empieza a passar. Tus células se cansam de receber insulina, se hacem resistentes, é como quando alguém te grita todo o tempo e deixas de escutá-lo. Então, tu pâncreas tem que produzir mais insulina todavia, e mais, hasta que um dia se cansa, se agota, deixa de funcionar bem, e aí quando o doutor te disse felicitações, ora sou diabético. Acá tenés tu medidor de glucosa e tus pastilhas para toda a vida, e lá diabetes não viene sola, nunca viene sola, ela trai as seus amiguitos, trai a pressão alta porque tus artérias estão inflamadas e rígidas. Trai o colesterol alterado porque tu hígado está produzindo o tipo equivocado de colesterol. Trai os triglicéridos por las nubes,
traz a enfermidade del hígado graso, que eventualmente pode convertir-se em cirroses, traz os problemas de rinhão, que terminam em diálises, traz os problemas de circulação, que terminam em amputações, traz os problemas de vista, que terminam em cegueira, traz os problemas cardíacos, que terminam em infartos. Pero de todo isto, o que mais me preocupa, o que realmente me quita o sonho, quando veo as estadísticas, é pensar em las famílias. Pensar em tua esposa que te ha acompanhado todos estes anos, que em lugar de estar desfrutando de viagens, de passeios, de momentos lindos com os nietos, vai ter que convertir-se em tua enfermeira, levando-te a diálises 3 vezes por semana, dando-te tus bem de pastilhas diárias, curando as úlceras de tus pés, levando-te de um médico a outro. Pensar em tus hijos, que em lugar de receber tu apoio e tu sabedoria em esta etapa de suas vidas, vão a ter que estar preocupados por vós, vão a ter que pagar tus tratamentos médicos caríssimos, vão a ter que tomar decisões difíceis sob tu cuidado. Pensar em tus netos que vão a crescer quando eu recuerdo de um abuelo enfermo, sentado em um sijão, conectado a máquinas, em lugar dela abuelo vital que joga com eles, que lhes ensina coças, que lhes dá esse amor incondicional que só os abuelos podem dar. Isso é o que realmente está em jogo acá. No is solo tu saúde, isto família, isto legado, a qualidade de vida de todas as pessoas que te rodeiam, e o mais frustrante de todo é que é completamente prevenével, completamente reversável se atuas a hora, se tomas as decisões corretas, se aplicais o que te vou ensinar neste vídeo. Ora, José, o que estás pensando? Estás pensando, Frank, já lo he tentado todo, já não tenho a idade para estes câmbios, meu metabolismo já está muito lento, minhas hormonas já não funcionam, e é muito difícil a esta idade perder peso. E te entendo perfeitamente, pero deixa-me dizer-te algo com toda a honestidade do mundo, essa é uma mentira que te han metido na cabeça, é uma excusa cômoda para não ser os campos que sabes que tens que fazer. É visto a pessoas de 75 anos, revisto a senhoras de 68 anos, bajar 20 quilos de grasa pura e recuperar uma energia que não tinha desde seus 40. He visto a homens de 70 anos deixar todas suas pastilhas para a pressão porque seu corpo se sanou, porque seu metabolismo se arreglou, porque lhe dieron a seu corpo o que necessitava e, em lugar de seguir envenenando-lo com comida chatarra disfrazada de comida saudável, o corpo tem uma capacidade de regeneração impressionante. Tus células se estão renovando constantemente. Tu hígado pode regenerar-se quase completamente em questão de meses se lhe das as condições adequadas. Tu pâncreas pode volver a funcionar bem. Tu sensibilidade à insulina pode melhorar dramaticamente, pero necessitais dar-lhe a tu corpo as ferramentas corretas, necessitais deixar de fazer as coisas que lo estão dañando e empezar a ser as coisas que lo van a sanar. E acá é onde entra esta bebida de Lactiquera Blaroi, esta taza que se te la tomas por la noite vai ativar tu metabolismo mientras dormis, vai ajudar a tu corpo a queimar especificamente essa grasa abdominal tóxica, vai a melhorar tu sensibilidade à insulina, vai desinflamar tu corpo, vai ajudar a tu hígado a desintoxicar-se. Pero antes de que te diga exatamente que é e como prepará-la, necessito que entendas por que funciona, necessito que entendas a ciência detrás de esto, porque não é magia, não é um truco, e simplesmente dar-lhe a tu corpo os nutrientes específicos que necessita para ativar os processos metabólicos que queimam grasa. Mira, quando te vas a dormir, tu corpo entra em um estado de reparação e regeneração. Isso quando se produz a hormona de crescimento. Isso quando tus células se limpem de toxinas.
quando tu metabolismo pude enfocar-se em queimar grasa, em lugar de estar constantemente lidiando com a digestão de comida. Pero há um problema. Se cenaste carboidratos, se cenaste tarde, se tua última comida foi rica em açúcares ou harinas, tua insulina vai estar alta toda a noite e quando a insulina está alta, a queima de grasa é impossível. Literalmente impossível, porque a insulina bloqueia a lipólise, que é o processo de romper a grasa para usá-la como energia. Então, o primeiro que necessitas entender é que esta bebida funciona melhor quando tua última comida do dia foi barra em carboidratos, quando lhe diste a tu corpo tempo suficiente para que a insulina baixe, idealmente 3 horas entre tu cena e quando te tomas esta bebida antes de dormir. E tu cena deveria ser proteína com vegetais, nada de pão, nada de tortilhas, nada de arroz, nada de papa, nada de postre. Solo proteína límpia como pollo, pescado, carne, huevos, com uma boa quantidade de vegetais baixos, em carboidratos como brócolis, espinaca, lechuga, calabacim, coliflor. Agora sim, deixa-me dizer-te que é Jeva esta bebida mágica que vai transformar tu corpo mientras dormis. O ingrediente principal é o té verde, pero no qualquer té verde, necessitas um té verde de boa qualidade, orgânico se é possível, porque o té verde está carregado de catequinas e especificamente de uma que se chama CCG, que é uma das substâncias mais poderosas que existem para ativar o metabolismo e para queimar a grasa abdominal. As catequinas do chá verde fazem algo muito interessante, aumentam a termogênese, que é a produção de calor em tu corpo, e quando tu corpo produz calor, está queimando calorias, está queimando grasa para renedar esse calor. Pero además, as catequinas melhoram a função de la insulina, fazem que tus células sejam mais sensíveis, que respondam melhor, que necessites menos insulina para meter a glucosa dentro de las células. E recordar que menos insulina significa mais queima de grasa. Pero o té verde solo não é suficiente, necessitamos potenciá-lo, necessitamos agregar-lhe outros ingredientes que trabalhem em sinergia para multiplicar seus efeitos. O segundo ingrediente é o gengibre fresco, e quando digo fresco, no empolvo, necessitas um pedaço de raiz de gengibre do tamanho de tu pulgar, lo pelás e lo ralás, o lo cortás em rodajas finas. O gengibre um termogênico natural impressionante. Aumenta a temperatura de tu corpo, acelera tu metabolismo, pero ademais tiene propriedades anti-inflamatórias potentíssimas. E recordar que a grasa abdominal está produzindo inflamação crônica, então nós necessitamos combater essa inflamação desde dentro. E o gengibre com seus gingeroles e shogaoles é perfeito para isso. O terceiro ingrediente, a canela. E acá também tinha que ser canela de verdade, canela de Ceilã, que é a verdadeira canela medicinal. Não é essa canela cassia, que vendem em todos os lados, que pode ser tóxica em grandes quantidades, porque tem muito cumarina. A canela de Ceilã é incrível para melhorar a sensibilidade à insulina. Há estudos que mostram que média cucharadita de canela ao dia pode baixar o açúcar em sangue em ayunas até 20%. A canela hace que tus células abram suas portas à glucosa, as que a insulina funciona melhor. E quando a insulina funciona melhor, necessitas de menos quantidade. E quando necessitas de menos insulina, e tu corpo pode entrar em modo de queima de grasa. Ademais, a canela tem um sabor dulce natural que vai ser que esta bebida seja deliciosa sem necessidade de agregar-lhe nenhum endulzante. O quarto ingrediente é o limão, médio limão espremido. E limão é importante por várias razões. Primeiro, é rico em vitamina C,
que é essencial para a produção de carnitina. E la carnitinas, la molécula, que transporta os ácidos grasos às células mitocôndrias de tus células para que sejam queimados como energia. Sem suficiente carnitina, tu corpo não pode queimar grasa eficientemente, aunque este todo o demais em ordem. Segundo, o limão ajuda a alcalinizar tu corpo. E aunque suene contraditório, porque o limão é ácido, quando se metaboliza, produz um efeito alcalino. E um corpo mais alcalino é um corpo menos inflamado. Um corpo onde o metabolismo funciona melhor. Terceiro, o limão estimula a produção de bilis em tu hígado e a bilis é essencial para a digestão de las grasas, pero também para a eliminação de toxinas. E recordar que um hígado limpo é um hígado que pode metabolizar grasa eficientemente. É o quinto ingrediente opcional, pero altamente recomendado, e uma pisca de pimenta negra recém-molida, e sé que suena raro ponerle pimenta a uma bebida. Pero la pimenta negra contiene piperina, que aumenta a biodisponibilidade de todos os outros nutrientes. Assim que tu corpo absorba melhor as catequinas do té verde, los gingeroles do gengibre, los polifenóis de la canela, la piperina pode aumentar a absorção de nutrientes hasta em 200%. Isso como um potenciador natural. Então, recapitulando, esta bebida leva té verde, gengibre fresco, canela de Ceilã, limão e, opcionalmente, pimenta negra. Agora, deixa-me dizer-te exatamente como prepará-la para que obtenhas os máximos benefícios. Vais a poner a hervir na taça de água. Quando estiver hervindo, apagas o fogo e deixas que se enfrie um pouquinho durante 2 minutos, porque se a água está hervindo, vai destruir as catequinas do té verde. Depois de 2 minutos, agregas uma bolsita de té verde e uma cucharadita de té verde em hojas. Agregas o gengibre rajado em rodajas, agregas meia cucharadita de canela de Ceilã, tapas e deixas repousar durante 5 minutos. Depois de 5 minutos, colai se usaste té em hojas o gengibre em rodajas, exprimis meio limão. Agregas uma pisca de pimenta negra, se decidiste usá-la, revolves bem e te lo tomás tíbio, no caliente porque não quereis queimar tu boca, pero tampouco frio porque tíbio se absorve melhor. Esta bebida te lá tomás 1 hora antes de ir-te a dormir, todos os dias, sem falta, durante ao menos 30 dias, para que vejas resultados significativos. E quando digo resultados significativos, estou falando de perder entre 3 e 5 centímetros de perímetro abdominal em meu primeiro mês. Estou falando de barrar os níveis de açúcar em sangue, estou falando de melhorar os níveis de energia, de despertar mais descansado, de sentir menos inflamação em tu corpo. Pero acá viene a parte importante. E necessito que me prestes muita atenção a isto, porque é crucial. Esta bebida não é uma solução mágica que vá a compensar uma alimentação desastrosa. Não podeis seguir comendo pão, tortilhas, arroz, pasta, açúcar, refrescos, rugos, postres e pensar que esta bebida vai arreglar todo. Esta bebida é uma ferramenta poderosa que funciona quando la combinais com uma alimentação adequada, com uma alimentação que nos esteja constantemente disparando tua insulina, que nos esteja constantemente inflamando tu corpo. Então, se ademais de tomar esta bebida por la noite, necessitas hacer cambios em tua alimentação durante o dia. E não te preocupes, não te vai dizer que passes hambre, não te vai dizer que comas como um pajerito, não te vai dar uma dessas dietas miseráveis de 1.200 calorias, onde terminas perdendo músculo e arruinando tu metabolismo todavia mais. Te vou dar pautas simples e práticas que podes implementar desde hoje mesmo e que vão transformar tu corpo sem que tenhas que sofrer. Regra número 1. Eliminar completamente o açúcar agregado de tu vida.
E quando digo completamente, elas completamente. Nada de açúcar em meu café, nada de postres, nada de galetas, nada de pasteles, nada de doces, nada de chocolate com leite, nada de helado, nada de mermeladas açucaradas. Ela açúcares veneno para tu corpo, ex-adictivo, ex-inflamatório, ex-la causa número 1 de la obesidade, de la diabetes, de las enfermidades cardíacas. E não me vengas com isso de que necessitas algo doce para viver. Não lo necessitas, tu corpo não necessita nenhum solo gramo de açúcar externo, porque tu hígado pode produzir toda a glucosa que necessitas a partir de las proteínas e las grasas. Mas o que passa é que estás adicto. Tu cérebro está sequestrado por el açúcar, pero essa adicção se pode romper em 2 semanas se isso é consistente e se aguentar os primeiros dias que são os mais difíceis. Regla número dos reduzir drasticamente os carboidratos refinados, e acá estou falando do pão, las tortillas, el arroz branco, la pasta, las galetas dos cereais de desajuno, las barras de granola, todo isso que te han dicho que é a base de la alimentação, pero que em realidade é a base de la obesidade e la diabetes. Esses carboidratos refinados se convertem em açúcar em tu corpo em questão de minutos. Disparam tua insulina exatamente igual que se te comeras um punhado de açúcar. Se vas a comer carboidratos que são carboidratos de verdade, carboidratos que vêm com fibra, com nutrientes, com vitaminas, como nos vegetais, como as verduras de hoja verde, como o brócolis, la coliflor, o calabacim, la berenjena, los pimientos, los esparragos, las espinacas, las acelgas. Estes carboidratos no disparão tua insulina, te dão nutrientes que tu corpo necessita, te dão fibra que alimenta tu microbiota intestinal, te dão volume que te hace sentir satisfecho sem agregar calorias vazias. Regra número 3, aumentar tu consumo de proteína de canidade. E quando digo canidade, estou falando de proteína animal, ovos, carne, polo, pescado, mariscos, porque ela é proteína vegetal mais completa. No tinha todos os aminoácidos essenciais que tu corpo necessita. E, ademais, vem empaquetada com um montão de carboidratos e antinutrientes que interferem com a absorção de minerais. A proteína é essencial para manter tu massa muscular. E tu massa muscular é essencial para manter o metabolismo alto, porque o músculo é metabolicamente ativo, queima calorias, incluso quando estás em repouso. Mientras que a grasa não assinada só está aí ocupando espaço e produzindo inflamação. A tua idade, depois dos 55, começas a perder músculo naturalmente em um processo que se chama sarcopenia. E se não estás comendo suficiente proteína e não estás fazendo algum tipo de exercício de resistência, vais a perder músculo cada ano, tu metabolismo se vai a ser cada vez mais lento e vais a engordar cada vez mais fácil, aunque comas lo mesmo. Então necessitas comer ao menos 1,2 gramas de proteína por quilo de tu peso ideal, todos os dias, distribuído em 2 ou 3 comidas. Se pesas 70 quilos, necessitas 84 gramas de proteína ao dia, que é mais ou menos uma porção do tamanho de tu palma de la mano em cada comida. E não te preocupes por isso que dizem de que muita proteína daña los riñones. Isso é um mito. A proteína solo é problema se já tenés los riñones dañados, pero se tus riñones funcionam bem. Regra número 4. Não le tengas medo a las grasas saludáveis, porque as grasas não engordam. O que engorda é a combinação de grasas com carboidratos, especialmente com carboidratos refinados. Tu corpo necessita grasa
para produzir hormonas, para absorver vitaminas, para manter a saúde do cérebro que 60% grasa, para sentir-te satisfeito depois de comer. As grasas saudáveis são o azeite de oliva extra virgem, o aguacate, as nueces, as almendras, as nueces de macadâmia, o azeite de coco, a mantequilla de vacas alimentadas com pasto, o ghee, os pescados grasos como o salmão, as sardinas e larenque. Estas grasas, no disparanto, insulina, te dão energia sostenida, te ajudam a sentir-te satisfeito durante horas e são essenciais para a saúde de cada célula de tu corpo. As grasas que se tenés que evitar como se for um veneno são os aceites vegetais refinados, o azeite de soja, de maíz, de girassol, de canola, todos os aceites que estão em todos os produtos processados, em todas as frituras, em todas as margarinas. Estes aceites são altamente inflamatórios, se oxidam facilmente, produzem radicais livres que danham tus células e estão diretamente relacionados com enfermidades cardíacas, câncer, Alzheimer. Regra número 5. Implementar el ayuno intermitente. E sé que esto suena aterrador se nunca lo has hecho, pero es mais simples de lo que pensás, e os benefícios são impressionantes. El ayuno intermitente simplesmente significa que concentrais tus comidas em uma ventana de tiempo mais corta durante o dia, por exemplo, 8 horas, e ayunais durante as outras 16 horas. Em la prática, isto poderia significar que tu primeira comida do dia é ao meio-dia e tu última comida é às 8 de la noite, e durante essas 16 horas de ayuno, solo tomás água, café solo sem açúcar, té sem açúcar, ou esta bebida que te estou ensinando. Durante o ayuno, tu insulina se mantém barra, tu corpo pode entrar em modo de queima de grasa, tu hormona de crescimento aumenta, do corpo ativa processos de limpeza celular, chamados autofagia, onde as células se comem suas próprias partes danadas e se regeneram. O ayuno intermitente é especialmente poderoso para queimar grasa abdominal, porque essa grasa visceral é muito sensível à insulina. E quando mantenés tua insulina barra durante períodos prolongados, essa grasa empieza a derretir-se. É visto a pessoas perder 10, 15, 20 centímetros de cintura simplesmente implementando el ayuno intermitente sem cambiar nada mais. Imaginate se lo combinas com uma alimentação baixa em carboidratos e com esta bebida que te estou ensinando. Ora, sei que alguns de vocês estão pensando, pero Frank, eu me desperto com hambre, necessito desajunar, me han dicho toda a vida que o desayuno é a comida mais importante do dia. Déjame decir-te que isso é propaganda de las companhias de cereais, não há nenhuma base científica para isso. De hecho, há mais e mais estudos que mostram que saltar-se desayuno pode ser beneficioso para a saúde metabólica, especialmente se tua última comida do dia anterior foi temprano. El hambre que sentis em la manhã não é hambre real, é hábito. Tu corpo que está acostumado a receber comida a essa hora, pero se aguantas nos dias sem desajunar, esse hambre desaparece, te acostumbras e de hecho empezás a sentir-te melhor, com mais energia, mais claridade mental, porque tu corpo está usando cetonas como combustível em lugar de glucosa, e as cetonas são um combustível muito mais limpo e eficiente para tu cérebro. Regra número 6, mantenete hidratado. E quando digo hidratado, é com água, no com jugos, no com refrescos, no com bebidas deportivas, no com águas saborizadas que tinham açúcar escondido, ou pior aún, endulzantes artificiais que arruinam tu microbiota intestinal e paradogicamente te hacem engordar mais. Necessitais tomar ao menos 2 litros de água ao dia, mais se hace calor,
o se haces exercício. Ela água é essencial para todos os processos metabólicos, para a eliminação de toxinas, para o funcionamento de tus riñones, para a digestão, para a produção de energia. Muitas vezes o que pensas que é hambre, em realidade é sede. Tu corpo te está pedindo água, pero vos interpretas a sinal como hambre comes, quando em realidade deverias tomar água. Um truco que funciona muito bem é tomar um vaso grande de água apenas te levantares na manhã antes de qualquer outra coisa, porque durante a noite te desidrataste e tu corpo necessita reponer esses fluidos. Esse vaso de água também ajuda a ativar teu sistema digestivo, a estimular o movimento intestinal, a preparar tu corpo para o dia. Regra número 7. Movete. Hacer exercício. Pero no qualquer exercício. Necessitas fazer exercício de resistência, exercício com pesas, exercício que construja músculo. Porque exercício cardiovascular tradicional, como caminhar em la caminadora durante 1 hora, não é muito efetivo para queimar grasa. Diético pode ser contraproducente porque pode aumentar tu cortisol, pode fazer te sentir mais hambre, pode levar a perda de músculo, se o acesso é necessário. O exercício de resistência, em câmbio, construi músculo, acelera tu metabolismo, melhora tu sensibilidade à insulina, aumenta tu produção de hormona de crescimento e testosterona, que são essenciais para queimar grasa e manter a vitalidade. E não necessitais, um ginásio fancy, ni contratar um treinador personal. Podeis fazer exercícios com tu próprio peso corporal em tu casa, sentadilhas, flexões, planchas, estocadas. O importante é que seja intenso, que desafie tus músculos, que te haga sentir que trabalhaste. E só necessitas fazê-lo 3 vezes por semana durante 30 ou 40 minutos. E é muito mais efetivo fazer 3 sessões intensas de 30 minutos por semana que caminhar 1 hora todos os dias, te-lo garantizo e visto os resultados em milhares de pessoas. Regra número 8, dormir bem, e isto é crucial, pero muitas vezes ignorado, porque se não dormis bem, se dormis menos de 7 horas por noite, se tu sonhos de mala qualidade, tu metabolismo se vai arruinar, tu insulina vai subir. O cortisol vai subir, tu hormona de crescimento vai baixar, tu leptina, que é a hormona de la saciedade, vai baixar, tu grelina, que é a hormona del hambre, vai subir, e vas a ter antojos incontroláveis de açúcar e carboidratos. Há estudos que mostram que uma sola noite de mau sonho pode ser-te tão resistente à insulina como se fueras pré-diabético. Imaginate se dormis mal todas as noites durante anos. Tu metabolismo está completamente arruinado. Então, se necessitas priorizar tu sonho, necessitas criar uma rotina de sonho, ir-te à cama à mesma hora, todas as noites, fazer tu quarto escuro, fresco, sem aparatos eletrônicos, sem televisão, sem celular. E esta bebida que te estou ensinando também te vai ajudar a dormir melhor, porque o té verde tiene um aminoácido chamado L-tianina, que promove a relaxação sem causar somnolência, que melhora a qualidade do sonho e seguir que reduz o estresse e a ansiedade. Vás anotar que depois de tomar esta bebida durante uns dias, vais precisar dormir mais profundo, a despertar mais descansado, a ter mais energia durante o dia. Ora, quero que entendas algo muito importante sobre o processo de queimar grasa, especialmente grasa abdominal, e é que no lineal não vas a baixar a mesma quantidade de peso cada semana, não vas a ver câmbios todos os dias quando te miras ao espelho. Tu corpo vai passar por períodos onde parece que não está passando nada, onde a báscula não se move, onde sentis que todo tu esforço é em vano. E esses são os momentos mais peligrosos porque é quando a maioria da gente se rinde. Pero o que está passando internamente
é que tu corpo se está adaptando, se está curando, está melhorando tua sensibilidade à insulina, está reduzindo a inflamação, está limpando tu hígado, está reparando tu células. E todo isso toma tempo antes de que se refleja em la báscula ou no espejo. Então, você necessita ser paciente, necessita ser consistente, necessitas confiar no processo. Uma forma melhor de medir tu progresso que la báscula é medir tu perímetro abdominal com uma cinta métrica, medite a altura do ombligo, sempre no mesmo lugar, uma vez por semana, ao mesmo dia, à mesma hora, em las mesmas condições. Vas a ver que, aunque la báscula não se mueva muito, tu perímetro abdominal vai ir baixando porque estás perdendo grasa visceral que é muito densa e possivelmente estás ganhando músculo que pesa mais que a grasa. Outra forma de medir tu progresso é como te queda a roupa, se tu pantalão te queda mais suelto, se tu cinturão necessita um agucheiro menos, se tu camisa não está tão apertada. Isso é progresso real. Essas graças que está agendo. Também prestar atenção a como te sentís, tenés mais energia, dormís melhor, te doele menos o corpo, estás melhor humor, tenés menos antojos. Tudo isso são sinais de que tu metabolismo está melhorando. E hablando de antojos, deixa-me dar-te alguns conselhos para manejá-los, porque sei que é um dos desafios mais grandes quando estás tratando de cambiar a tua alimentação. Os antojos não são falta de vontade. Os antojos são sinais de tu corpo que algo necessita. E o problema é que interpretamos mal a señal, pensamos que necessitamos açúcar ou carboidratos, quando em realidade o que necessitamos pode ser água, pode ser sal, pode ser grasa, pode ser proteína, pode ser magnésio. Quando tenhas um antojo de algo doce, primeiro, tomate um vaso grande de água e esperar 10 minutos. Muitas vezes o antojo desaparece porque era sede. Se o antojo persiste, comete uma cucharada de mantequilla de almendras, o de mani natural sem açúcar, o comete um punhado de nueces, o comete médio aguacate com sal, la grasa te vai satisfazer e o antojo vai desaparecer. Se o antojo é muito forte, podes ser um chocolate caliente saludável com cacau puro sem açúcar, leite de coco ou de almendras sem açúcar, um pouquinho de stevia se necessitas que esteja dulce e uma pisca de canela. Isto te vai a dar esse sabor a chocolate que estás buscando sem arruinar tu progresso. O podes comerte um pedaço de chocolate escuro, dele 85% de cacau mas, que tiene muito pouco açúcar e tiene muitos antioxidantes beneficiosos. O importante é que não te sientas privado, que não sientas que estás em uma dieta restritiva, porque em nenhum momento que te sentis privado, tu cérebro vai começar a obsessionar-se com o que não podes ter e eventualmente vais a romper e vais a comer todo o que se te cruce por delante. Então, permitir-te comer grasas saludáveis, permitir-te comer a estar satisfeito, não tenés que passar hambre para baixar de peso, de eixo passar hambre é contraproducente, porque baixa tu metabolismo. Ora, quero hablar-te de algo que muitas vezes se ignora, pero que é fundamental para el éxito a largo prazo, e é o aspecto emocional e psicológico de la comida. Muitas pessoas comem no porque têm hambre física, senão porque têm hambre emocional, porque estão estressados, porque estão tristes, porque estão ansiosos, porque a comida se ha convertido em sua forma de lidar com as emoções difíceis. Se você hoje essas pessoas, e não há vergonha em admiti-lo, porque a maioria lo somos em algum grado, necessitais começar a desenvolver
outras formas de manejar tuas emoções que não involucrem comida. Quando te sentas estressado, em lugar de ir à cozinha, sair a caminhar, chamar um amigo, fazer exercícios de respiração profunda, escrever num diário, escutar música, fazer algo com tus manos como tejer ou fazer jardineria, la clave é interromper, é o patrão automático de emoção negativa igual a comer. Necessitais criar um espaço entre a emoção e a ação. Necessitais volver-te consciente de lo que está sentindo e por que está sentindo isso antes de meter comida em tu boca. Muitas vezes, solo com volver-te consciente, ele impulso de comer desaparece porque te das conta de que no exame real is outra coisa. Também é importante que trabalhes em tua relação com a comida, que deixes de ver certos alimentos como bônus e outros como malos, que deixes de sentir culpa quando comes algo que não estava em tu plano, porque a culpa só leva a mais comida emocional, a esse ciclo de comer algo proibido, sentir-te culpável, sentir-te mal, comer mais para sentir-te melhor, sentir-te pior, e assim no espiral descendente. Em lugar disso, adoptar uma mentalidade de aprendizagem, se comiste algo que não devias, não te castigue, simplesmente observar que te levou a essa decisão, que estavas sentindo, que estavas pensando, que situação te disparou, e usar essa informação para ser um plano para a próxima vez que esteja numa situação similar. Cada erro é uma oportunidade de aprender, não é um fracasso, é parte do processo. E hablando de processo, quero que entendas que isto não é uma dieta temporal que haces durante 2 meses e depois volves a comer como antes. Isto é um câmbio de estilo de vida, isto é para sempre se queres manter os resultados. Se queres manter tu saludo, se queres desfrutar de tus anos dourados com vitalidade e energia, em lugar de enfermo e dependente de medicamentos, sé que isso é intimidante, sé que pensas que não vas a poder manter isto para sempre, pero a verdade é que depois de umas semanas, estes novos hábitos se volvem automáticos, se volvem tu nova normalidade, e lo que antes te parecia impossível de deixar, como o pão ou el açúcar, já nem sequer lo estranhas de hecho se lo probas depois de um tempo, te vai saber demasiado dulce, demasiado pesado, tu corpo lo vai rechaçar. Tu paladar se vai recalibrar, vas a começar a desfrutar do sabor real de los alimentos, de la dulzura natural de um pimento rojo azado, de la cremosidade de um aguacate maduro, de la satisfação de um bem pedaço de carne jugosa, de la frescura de uma ensalada com azeite de oliva e limão, vas a descobrir que a comida real, a comida de verdade, tiene muito mais sabor e é muito mais satisfatória que toda essa comida processada que has estado comendo. Agora quero dar-te alguns conselhos práticos para implementar todo isto em tu vida diária, porque sé que a informação sem aplicação não serve de nada. Primeiro, não trate de ser todos os câmbios ao mesmo tempo, não trate de ser perfeito desde o dia 1, porque isso é uma receita para fracasso, te vas a sentir abrumado, vas a durar 3 dias e vas a tirar a toalha. Em lugar de isso, começar com um dos câmbios, por exemplo, eliminar o açúcar, e começar a tomar esta bebida por la noite, a ser isso durante uma semana hasta que se volva um hábito, e depois agregar outro câmbio, por exemplo, reduzir os carboidratos refinados e no desayuno, depois de outra semana agregar outro câmbio, por exemplo, aumentar o consumo de proteína, e assim vais construindo de a pouco, passo a passo, câmbio. Segundo, planificar tus comidas com antecipação. Não deixes que ele hambre te agarre desprevenido, porque aí é quando tomas malas decisões, quando terminas comendo o primeiro que encontrás, aunque sepas que não és bueno para vos. Dedicar um dia à semana, pode ser o domingo,
para planificar tus comidas de la semana, hacer tu lista de compras, ir ao mercado e, se puderes, preparar algumas coisas com antecipação. Podes cocinar um polo inteiro que te dure para várias comidas. Podes hacer huevos duros que tenhas listos para um snack rápido. Podes cortar vegetais e tê-los em refrigerador listos para ser uma ensalada. Podes hacer uma sopa ou um guiso grande que podes congelar em porções individuais. Tener comida saudável lista e disponíveis la clave para não cair em tentações quando estás cansado ou apurado. Terceiro, limpiar tu cocina, sacar de tu casa todo o que não deverias comer, todo el açúcar, todas as galetas, todos os cereais, todos pão, todas as papais fritas, todos os refrescos. Se não está em tu casa, não lo podes comer, e saci de simple, e não me digas que lo tenés que tener para os netos ou para as visitas, essa é uma excusa. Se realmente queres a tus netos, não les vas a dar veneno que los vai enfermar. Quarto, encontrar um companheiro de accountability, alguém que esteja haciendo este câmbio convosco, pode ser tua esposa, pode ser um amigo, pode ser alguém de tua família, alguém com quem podes compartilhar tus êxitos, tus desafios, alguém que te apoie quando estás lutando, alguém a quem não queres defraudar. Hacer este câmbio solo é muito mais difícil que hacerlo com alguém. O apoio social é um dos predictores mais fortes de êxito a largo prazo. Quinto, educar-te, seguir aprendendo sobre nutrição, sobre metabolismo, sobre saúde, porque mientras mais entendeis por que estás fazendo o que estás fazendo, mais motivado vais estar para seguir fazendo. Ler livros, escutar podcasts, mirar vídeos educativos como este, seguir a gente que sabe de lo que está falando, que te dá informação baseada em ciência e não em modas ou em lo que vende alguma companhia. E sexto, celebrar tus vitórias, não importa que tão pequena seja. Cada dia que comes bem és uma vitória, cada vez que rechazas um poste és uma vitória, cada centímetro que barras de tu cintura és uma vitória, cada ponto que barra tu açúcar em sangue és uma vitória. Reconhecer tu progresso, sentir-te orgulhoso de vos mesmo, porque estás fazendo algo muito difícil, estás indo contra anos de hábitos, contra uma indústria alimentaria que quer manter-te adito, contra uma cultura que normaliza estar enfermo e com sobrepeso. Ora, deixa-me contar-te que podes esperar em las próximas semanas, se aplicais todo o que te he ensinado neste vídeo. Em la primeira semana, provavelmente vais a sentir-te um pouco raro. Pode que tenhas dolores de cabeça, pode que te sintas cansado, pode que estejas de mau humor, e isso é completamente normal. Este corpo desintoxicando-se del açúcar. Este cérebro que está passando por abstinência porque o açúcar é literalmente adictivo, mais adictivo que a cocaína, segundo alguns estudos. Pero aguentar essa primeira semana, tomate essa bebida todas as noites, manter-te hidratado, comer suficiente grasa e proteína para sentir-te satisfecho, descansar bem e para o final da primeira semana já vais começar a sentir-te melhor. Vás a notar que tua energia melhora, que tus antojos diminuem, que dormis melhor, que tu hinchazão abdominal barra e provavelmente já ias barrado um par de quilos, que vão nascer principalmente água e inflamação. Em la segunda e terceira semana, acais donde la magia empieza a passar, tu corpo já se adaptou a queimar grasa em lugar de açúcar, tua insulina está baixando, tua sensibilidade está melhorando e vais começar a notar câmbios mais significativos. Tu perímetro abdominal vai começar a baixar notavelmente. Tu roupa te vai quedar mais suelta. Tu cara se vai ver menos inchada. Tu piel vai melhorar. Tus olhos vão notar mais claros. Energia vai ser mais estável durante o dia. E já não vas a ter esses bajones de meia tarde, onde necessitavas uma siesta ou um café com algo doce. Vas a poder concentrar-te melhor, tua mente vai estar mais clara, tu humor vai melhorar. Vais a estar menos irritável, menos ansioso. E se tenias problemas como
refluxo, acidez, gases, inchazón, estranhamento, muitos desses problemas vão melhorar ou desaparecer completamente. Para o final do primeiro mês, se há sido consistente, se há seguido as pautas que te di, se has tomado esta bebida todas as noites, vais haver uma transformação impressionante. Vós abebajado entre 3 e 5 centímetros de cintura, vós haver perdido entre 4 e 8 quilos, dependendo de quanto tenias que perder, pero mais importante que os números, te vas a sentir como uma pessoa nova. Vas a ter uma energia que não tenias desde há anos, vas a dormir como um bebê, vas a despertar descansado e com ganas de começar o dia, tus dolores articulares vão a diminuir porque a inflamação barrou. Pressão arterial vai melhorar, tus análises de sangue vão melhorar, tu açúcar vai baixar, tus triglicéridos vão baixar, tu colesterol bueno vai subir. E o melhor de todo, vas a sentir que recuperaste o controle de tu saúde, que não sous uma vítima de tu genes ou de tu idade, que vos podes fazer algo para cambiar tu destino, e depois desse primeiro mês, se seguis adelante, se aceites tu novo estilo de vida, os resultados vão a seguir melhorando mês tras mês. He visto a pessoas revertir completamente sua diabetes tipo 2, todas suas medicações / supervisão médica. Por supuesto, he visto a pessoas evitar cirurgias de bypass gástrico porque lograram baixar o peso de forma natural. He visto a pessoas recuperar sua vida sexual que haviam perdido por problemas de circulação e hormonais. He visto a pessoas volver a rugar com seus netos, volver a viajar, volver a desfrutar de la vida. E todo empieza com uma decisão, com um compromisso contigo mesmo. Com desse basta, não vou a seguir assim. Mereço estar saudável, mereço ter energia, mereço desfrutar de mis anhos dourados, mereço ver crescer a mis netos, mereço ser um exemplo para minha família de que nunca é tarde para cambiar, de que o corpo tem uma capacidade increíble de sanar-se se ledas as ferramentas corretas. Ora, sei que alguns de vocês estão pensando pelo Frank, eu tenho condições médicas, eu tomo medicamentos, eu não sei se isto é seguro para mim. E isso uma preocupação válida sempre, sempre, sempre consultar com tu médico antes de fazer câmbios significativos em tua alimentação, especialmente se estás tomando medicamentos para a diabetes ou para a pressão arterial, porque estes câmbios vão a melhorar tua condição tão rapidamente que vais a necessitar ajustar tuas medicações para evitar que tu açúcar baixe demasiado ou tu pressão baixe demasiado. De hecho, he visto a pessoas que começaram a comer barro em carboidratos e seguir tomando a mesma dose de insulina ou de medicamentos para a diabetes. E terminaram no hospital com hipoglucemia porque seu açúcar barrou demasiado. Então, isso é crucial, que trabalheis com um médico que entenda de nutrição, que esteja disposto a monitorear os parâmetros e ajustar as medicações segundo se é necessário. Desafortunadamente, muitos médicos não estão treinados em nutrição, não creem que a alimentação pode ser uma diferença tão grande. Estão acostumados a só dar pastilhas. Então, pode que necessites buscar um médico funcional, um médico que pratique medicina integrativa, alguém que vê o corpo como um sistema completo e no como um conjunto de sintomas que há que suprimir com medicamentos. Pero no dejes que a falta de um médico ideal te paralise, empezar de todas formas a ser os câmbios, monitorear os parâmetros vos mesmos se tenes um medidor de glucosa ou um medidor de pressão e se vês que tus números melhoram, essa é a evidência que necessitas para seguir adelante. Eventualmente, tu médico vai ter que reconhecer que o que estás fazendo está funcionando quando vê tus análises de sangue, quando vê que baixaste de peso, quando vê que tus números melhoraram. E se tu médico se opõe a lo que estás fazendo sem uma boa razão,
Se te disse que necessitas comer carboidratos, que necessitas comer cereais integrais, que lagrazes mala, que necessitas ser edifício cardiovascular durante horas, considerar seriamente buscar outro médico, porque esse médico está operando com informação desatualizada de há 30 anos, que ha sido desmentida por milhares de estudos científicos modernos. Tu saúde, tu responsabilidade. No lado médico, eu médicos, um assessor, um guia, pero vosso só eu que tenho que tomar as decisões, eu que tenho que viver com as consequências, eu que tenho que lidiar com as enfermidades ou com a saúde. Então, as educate, informate, acep perguntas, não aceptes respostas vagas, não aceptes que te digam assim são as coisas quando chegares a esta idade, porque isso é mentira, a idade não é uma enfermidade. Se é verdade que tu metabolismo se hace mais lento com a idade, que tus hormonas diminuem, que perdes músculo, pero todo isso se pode contrarrestar, se pode melhorar dramaticamente com as intervenções corretas. He visto a pessoas de 70 anos com mais energia e melhor saúde que pessoas de 40. A diferença nas idades, o estilo de vida, o que comeses, como te moveses, como dormises, como manejas o estresse. E hablando de estresse, este outro fator crucial que muitas vezes se ignora, pero que pode sabotear completamente tus esforços por baixar de peso e melhorar tua saúde. O estresse crônico eleva tu cortisol e o cortisol alto hace que acumules grasa abdominal, que tenhas resistência à insulina, que tenhas antojos de açúcar e carboidratos, que duermas mal, que tu sistema imune se debilite. Então, ademais de cambiar a tua alimentação, necessitas encontrar formas de manejar tu estresse, de baixar tu cortisol. Pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser caminhar na natureza, pode ser passar tempo com tua família, pode ser um hobby que desfrutais, pode ser simplesmente aprender a dizer não a coisas que não queres fazer, a poner limites, a não carregar com os problemas de todo o mundo. Muitas pessoas de tua idade estão estressadas por preocupações financeiras, por problemas de saúde próprios de suas parejas, por problemas com icos adultos ou com netos, por sentir-se solos ou sem propósito a hora que estão jubilados. Todas estas são fuentes legítimas de estresse que necessitam ser atendidas. Não podes simplesmente ignorá-las e esperar que tu corpo funcione bem. Se estás passando por uma situação difícil, buscar apoio, falar com alguém, pode ser um amigo, um familiar, um terapeuta, um grupo de apoio. Não te guardes todo adentro, porque isso só empeora as coisas. E recordar que cuidar de tua saúde não é egoísta, é o mais generoso que puderes fazer por tua família, porque uma versão saúde boa de vós é muito mais capaz de estar aí para eles que uma versão enferma e dependente. Agora quero falar-te especificamente sobre esta bebida e algumas variações que podes fazer segundo tus preferências ou necessidades específicas. La receita base que te di com té verde, gengibre, canela, limão e pimenta negra é excelente para a maioria das pessoas, pero há algumas adições ou modificações que pudesse ser para potenciar aún mais seus efeitos. Se tenes problemas de tiroides, especificamente hipotireoidismo, podes agregar um pouquinho de alga marina em polvo, que eu quis rico em iodo, porque o iodo é essencial para a produção de hormonas tiroideias. E muitas pessoas têm deficiência de iodo, especialmente se não comem mariscos regularmente e se usam sal sem iodo. Pero cuidado, se tenes hipertiroidismo, o tiroidites de Hashimoto, não agregues iodo sem consultar com tu médico, porque poderia empeorar tua condição. Se tenes problemas de sueño, podes agregar uma pisca de noz moscada,
que tenha propriedades sedantes naturais, o podés hacer la bebida com té de manzanilha em lugar de té verde. Aunque o té de manzanilha no tiene las catequinas do té verde, tem outros compostos beneficiosos como a apigenina, que promove o sonho e reduz a ansiedade. Se tenéis problemas digestivos, podés agregar um pouquinho de menta fresca, o de enojo, que ajudam com a digestão, com os gases, com a hinchazón. Se tenéis problemas de circulação, podés agregar um pouquinho de caiena em polvo, que é um vasodilatador natural, melhora a circulação, aumenta o metabolismo, aunque hoje o que pica, empezar com muito pouquito. Se queres potenciar um efeito termogênico, podes agregar um pouquinho de cúrcuma em polvo junto com a pimenta negra, porque a cúrcuma tem curcumina, que é um anti-inflamatório potentíssimo, e a paipirina de la pimenta negra aumenta a absorção de la curcumina até 1000%. La cúrcuma também ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e a proteger o hígado. Se te gusta o sabor mais doce e não queres usar endulzantes, podés agregar um pouquinho de stevia pura nos produtos comerciais que têm maltodestrina ou outros regenos, senão stevia pura em polvo ou em gotas. Isso é um endulzante natural que não afeta o açúcar em sangue. O podés usar monk fruit, que é outro endulzante natural, sem calorias que não dispara a insulina. Pero, honestamente, te recomendo que trates de acostumar-te ao sabor sem endulzar. O consolo é o toque de dulzor natural de la canela, porque parte do processo de sanar tu metabolismo é recalibrar tu paladar e desacostumbrar-te a esse sabor super doce que te han condicionado a necessitar. Depois de uma semana sem açúcar, tua percepção do dulzor cambia completamente. Coisas que antes não te pareciam doces, a hora te vão parecer perfeitamente doces. Também podes experimentar com diferentes tipos de té. No tine que ser sempre té verde, podes usar té branco, que tem incluso mais antioxidantes que o té verde. O té oolong, que está entre o té verde e o té negro, e tem propriedades muito buenas para o metabolismo. O té de rooibos, que não tem cafeína, se a cafeína te molesta por la noite, aunque o rooibos não tem as catequinas do té verde. Hablando de cafeína, algumas pessoas me perguntam se é o té verde por la noite não les vai quitar o sonho por la cafeína. E a resposta é que depende de tu sensibilidade à la cafeína. É o té verde tiene muita menos cafeína que o café, aproximadamente 1/3. E, ademais, tiene esse aminoácido L-tianina, que contrarresta os efeitos estimulantes de la cafeína, produzindo um estado de alerta relajada, em lugar de nerviosismo. Pero se sos muito sensível à cafeína, se sabes que incluso um pouquinho te desvela, então podes usar té verde descafeinado, podes tomar esta bebida mais temprano, tipo 6 ou 7 da tarde, em lugar de justo antes de dormir, ou podes usar um de los tés sem cafeína, que mencionei como el rooibos ou la manzanilla. Lo importante é que seas consistente, que tomes essa bebida todos os dias, que largas parte de tua rotina noturna, como lavar-te os dentes ou poner-te o pijama, algo que acessa automaticamente sem ter que pensá-lo, e vas a ver que depois de um tempo, tu corpo vai começar a antecipar esta bebida, tu metabolismo vai começar a ativar-se apenas lá tomas, vas a notar que te dá uma sensação de calor no corpo, que é da termogênese na ação. A hora quero que hablemos de algo que é inevitável quando começas a baixar de peso, especialmente se tenés muito peso que perder, e eis la piel flácida. Muitas pessoas se preocupam de que, se baixam muito de peso, les vai quedar la piel colgando. E isso é uma preocupação válida, pero há coisas que pudessem ser para minimizar este problema. Primeiro,
barrar de peso de forma gradual, no trates de bajar 10 quilos em um mês, porque isso não te dá tempo a tu piel para adaptar-te, para contrair-se. Um ritmo saudável is médio quilo a 1 quilo por semana, que é o que vas a lograr com este plano. Segundo, mantenete bien hidratado, la piel necessita água para manter sua elasticidade. Terceiro, comer suficiente proteína para manter tu massa muscular, porque o músculo gena la piel de uma forma que la grasa no lo hace. Quarto, fazer exercício de resistência para construir músculo, especialmente em las áreas onde estás perdendo grasa, como é o abdômen, os braços, as pernas. E quinto, considerar ser ayuno intermitente que ativa a autofagia, que é o processo onde tu corpo recicla proteínas viejas e danadas, incluindo o colágeno vejo da la piel, e produz colágeno novo que hace que tu piel seja mais firme. Sexto, podes complementar com colágeno hidrolisado, que é um suplemento que proporciona os aminoácidos específicos que tu corpo necessita para produzir colágeno novo, melhorando a elasticidade de tu pele, tus articulações, tu cabelo, tus unhas. E sétimo, podes fazer massagens em las áreas onde estás perdendo peso, com um cepilo de cerdas naturais ou com tus manos, para estimular a circulação e ajudar a la piel a contrair-se. Pero honestamente, incluso se te queda um pouco de piel flácida, é infinitamente melhor que ter toda essa graça tóxica que te estava matando, é melhor ter um pouco de piel flácida e estar saudável, com energia, sem medicamentos, da pele que tem nela piel, estirada por la grasa, por estar enfermo, cansado, dependente de pastilhas. E em muitos casos, se ledas tempo suficiente, 2 anos, a piel se contrai bastante, especialmente se sus relativamente jovem, se tu piel não estuvo estirada durante décadas. Agora, quero que hablemos de que é ser quando chegares a tu meta, quando já barraste todo o peso que querias bajar, quando tu pança desapareceu, quando tus análises estão perfeitos, quando te sentis increíble, muitas pessoas cometem o erro de pensar que já terminaram, que já podem volver a comer como antes. E adivina que passa, volvem a subir todo o peso, volvem a enfermar-se, volvem a onde começaram o pior. Isto não é uma dieta temporal, te lo vou a repetir, porque é crucial que lo entendas, isto é um câmbio de estilo de vida permanente. Uma vez que chegares a tu meta, não volves a comer pão, tortilhas, arroz, açúcar, comida processada todos os dias, porque esses é o que te enfermou em primeiro lugar. Lo que puderes fazer é ter um pouquinho mais de flexibilidade, permitir-te alguma comida livre, ocasionalmente, uma vez por semana, ou cada 2 semanas, onde comes algo que realmente te gusta, aunque não seja perfeitamente saudável. Pero incluso essas comidas livres deveriam ser conscientes, deveriam ser algo que realmente vale a pena no qualquer chatarra, se no algo especial, algo que desfrutasse em um contexto social, em uma celebração com tua família. E depois de essa comida livre, volves imediatamente a tu plano normal. No desde que uma comida se converte no fim de semana, que um fim de semana se converte no mês de semana, que uma semana se converte no mês. La clave para manter os resultados a largo prazo é a consistência, é a ser lo correto, é lo 80 ou 90% do tempo. É ter sistemas e rotinas que fazem que comer saudável seja fácil e automático. E rodear-te de pessoas que apoiam tu estilo de vida saudável, e seguir educando-te, e seguir conectado com tu porquê, com a razão por la que empezaste este câmbio em primeiro lugar, e tu porquê tem que ser mais forte que qualquer tentação, tem que ser mais importante que esse pedaço de pastel, que essa tortilha, que esse pão. Tu porquê ver a tus netos graduar-se de la universidade, caminhar
a tu ir ao altar, is viajar com tua esposa a esses lugares que sempre sonharam, is tener a energia para desfrutar de tua jubilação que tanto te custou conseguir, e ser um exemplo para tua família de que la saúde é possível a qualquer idade, is lucer uma carga para tus hijos, is mantener tua independência e tua dignidade até o final de tus dias. Esse és tu porque, e necessitais recordar-no todos os dias, especialmente nos momentos difíceis, quando estás tentado a rendir-te, quando estás cansado de ser disciplinado, quando queres volver a tus velhos hábitos. E em esses momentos, pensar em tu porquê, visualizar como queres que seja a tua vida em 5 anos, em 10 anos, e decidir se essa tentação momentânea vale a pena sacrificar esse futuro. E deixa-me dizer-te algo mais. Cada vez que elegis comer saudável, cada vez que rechazas algo que sabes que não é bueno para vós, cada vez que haces exercício aunque não tenhas ganas, cada vez que tomais esta bebida por la noite, estás votando por o tipo de pessoa que queres ser? Estás construindo tua identidade como alguém que cuida sua saúde, como alguém disciplinado, como alguém que hace lo correto aunque seja difícil? E quando haces isso suficientes vezes, essa identidade se volve real, se volve quem sós, e então as decisões saudáveis deixam de requerer esforço porque simplesmente está sendo consistente com quem sós, com tua identidade. E há nos alguém que está tratando de baixar de peso, sus alguém saudável, sus alguém que cuida do seu corpo, e as pessoas saudáveis não comem açúcar, não comem comida chatarra, fazem exercício, tomam suas bebidas saudáveis, duermem bem. Este cambio de identidade é a clave para o êxito a largo prazo. É o que separa as pessoas que logram transformar sua saúde permanentemente de las pessoas que hacen dietas e olho toda a sua vida. Então, se empezar a ver-te a vos mesmo dessa forma, empezar a hablar-te a vos mesmo dessa forma, quando alguém te ofereça algo no saudável, não digas no puedo comer porque estou a dieta, descendo graças, ou no como és, porque isso refleja uma identidade numa restrição temporal. E rodear-te de pessoas que reforcem essa identidade, que te vejam como alguém saudável, que te apoiem em tuas decisões, que não te estejam constantemente tentando saboteando. Vás a encontrar pessoas que se sentem amenazadas por tu câmbio, que te vão a dizer que estás exagerando, que te vas a enfermar por não comer carboidratos, que te vês muito flaco, que já não sos divertido porque não comes postre com eles. Essas pessoas estão projetando suas próprias inseguridades, sua própria culpa por não cuidar-se, no deixes que te afecte, manter-te firme em tua decisão e eventualmente o vão aceitar tu novo estilo de vida ou vão alejar-se. E está bem, no todos vão acompanhar-te em este viagem, e isso não significa que esteja sendo algo mal. De hecho, muitas vezes tua transformação vai inspirar a outros a ser seus próprios câmbios. Vas a ver que familiares ou amigos te vão começar a perguntar o que estás fazendo, como lograste melhorar tua saúde, e aí tenés a oportunidade de compartilhar o que aprendiste, de ajudar a outros, de multiplicar o impacto positivo. Pero não te conviertas em eu predicador molesto que está constantemente dando conselhos nos solicitados, que está julgando o que outros comem, porque isso só vai alejar a gente. Enfocar-te em tu próprio viagem e deixar que tus resultados abrem por si mesmos quando a gente vê a tua transformação, quando vê que estás radiante, digno de energia, sem medicamentos, vão a venir a voz naturalmente a perguntar. E quando te perguntem, compartilhe generosamente, contar-lhes sobre esta bebida, sobre os câmbios que existem em tua alimentação, sobre como te cambiou a vida, pero também ser honesto sobre os desafios, sobre que não foi fácil, sobre que requer compromisso e disciplina, porque
se lo pintas como algo super fácil, as pessoas vão ter expectativas irreais e se vão frustrar quando encontrem dificuldades. Agora, quero terminar este vídeo falando-te diretamente ao coração, deixando de lado toda a ciência e os conceitos técnicos por um momento. Se has chegado hasta cá, se has escutado todo o que te he dito durante este tempo, significa que realmente te importa tua saúde, que realmente queres cambiar. E isso me llena de esperança, me hace sentir que este vídeo valeu a pena. Quero que sepas que eu creio em vós, creio em tu capacidade de fazer este câmbio, creio que tu corpo pode sanar-se, creio que podes recuperar tu saúde, tua energia, tua vitalidade. Não importa quantos anos tenhas, não importa que tão mal estén tus análises agora. Não importa quantas vezes has intentado e fracassado em el passado. Este pode ser o momento, este pode ser o ponto de inflexão em tu vida, onde todo cambia. Pero necessito que vos também creas em vos mesmo. Necessito que tomes a decisão no manhã, no lunes, agora mesmo, de que vas a ser lo que é necessário para recuperar tu saúde. Necessito que te comprometas com vos mesmo. Que te prometas que vas a seguir este plano durante ao menos 30 dias, que lhe vas a dar a tu corpo uma oportunidade real de mostrar o que puder ser quando lhe das as ferramentas corretas. E se é que vai haver momentos difíceis, se é que vai haver dias onde queres rendiste, onde estranhaste os velhos hábitos, onde pensaste que é demasiado difícil, pero e nesses momentos quero que te acordeis deste vídeo, quero que te acordeis de por que empezaste, quero que penses em tu família, em tus nietos, em todo o que te estás perdendo por estar enfermo e cansado. Quero que te imagines como vai ser tu vida em 6 meses se seguires este caminho, imaginar-te despertando com energia, sem dolores, sem ter que tomar um montão de pastilhas, imaginar-te tu roupa quedando-te suelta, imaginar-te tu médico surpreendido por lobia que estão tus análises, imaginar-te julgando com tus netos sem cansar-te, imaginar-te viajando, haciendo coisas que pensavas que já não podias fazer. Essa vida, isso possível, está a tu alcance, pero necessitas dar o primeiro passo, e esse primeiro passo é muito simples, é preparar esta bebida esta noite, é tomar-te-la antes de dormir, é começar a ser os câmbios em tua alimentação amanhã mesmo. No tiene que ser perfeito, no tenés que hacerlo todo bem desde o princípio, solo tenés que empezar, solo tenés que dar um passo e depois outro, e se te caes, se um dia comes algo que não debias, não te castigues, não tires todo por la borda, simplesmente levantar-te, sacudir-te ao povo e seguir adelante. É o fracasso nos caer-se, é o fracasso, is no levantar-se, is rendir-se, is decidir que não vale a pena, pero vos valeis la pena, tu saúde vale a pena, tu vida vale a pena, tu família vale a pena, então acelo por vós, acelo por tua esposa que te necessita saudável, acelo por tus filhos que querem ter-te muitos anos mais, acelo por tus nietos que merecem ter um abuelo ativo e presente, acelo porque te lo mereces, porque trabalhaste toda a tua vida, porque é tu momento de desfrutar e não podes desfrutar se estás enfermo, e se depois de 30 dias de seguir este plano vês nenhuma melhora, se não barrais nenhum centímetro de cintura, se não te sentis nenhum pouquinho melhor, então veni e decime que não funciona. Pero te garantizo que se lo haces bem, se sos consistente, se realmente te comprometes, vas a ver resultados, vas a sentir a diferença, e esses resultados te vão motivar a seguir aí por mais a não conformar-te hasta que recuperes completamente tua saúde. E quando chegues aí, quando logres tua transformação, quero que volvas a este vídeo, quero que deixes um comentário contando-me tua história, contando-lhe a outros que é possível, que funciona, que vale a pena, porque esses testemunhos, essas histórias de êxito, são as que inspiram a outros a começar sua própria viagem, são as que criam uma ola
de câmbio, são las que hacen que este trabajo que hago valga la pena. Así que dale, empezar hoy, preparate esta bebida esta noite e empezar tu transformação. E se todavia não te has suscrito ao canal, hacê-lo agora, porque vou a seguir traindo-te conteúdo como este, informação que pode cambiar tua vida, que pode salvar-te a vida. E deixa-me um comentário acabajo, conta-me onde estás agora, quais são os desafios que te gostaria que hablar em próximos vídeos. E compartilhe este vídeo com alguém que o necessite, com tua esposa, com um amigo, com um familiar, porque esta informação é demasiado importante para guardá-la. Há demasiada gente sofrendo innecessariamente, demasiada gente resignada a estar enferma, quando a solução está a seu alcance se tão solo supieram que é ser. E eu estou aqui para ajudar-te, para dar-te as ferramentas, para dar-te o conhecimento, pero vossos é o que tem que fazer o trabalho, vossos é o que tem que tomar as decisões, vossos é o que tem que dar os passos, e eu posso mostrar-te o caminho, pero vos tenéis que caminhar. Assim que caminemos juntos, hagamos este viagem juntos, transformemos tua saúde juntos, e do outro lado nos vamos encontrar com uma versão de vos que é mais saudável, mais forte, mais vital, mais feliz, uma versão de vos que pensavas que havias perdido para sempre, pelo que em realidade só estava esperando que lhe dieras uma oportunidade de emerger. Essa persona tá aí, adentro, esperando, lista para sair. Só necessita que vos tomes a decisão, que vos diz é o primeiro passo, que vos crees que é possível. E eu te digo que é possível. E eu te digo que podes lográ-lo. E eu te digo que tua melhor versão, todavia, está por venir, sem importar quantos anos tenhas. Porque a vida não se termina aos 50, nem aos 60, nem aos 70, a vida continua. E podes elegir vivê-la com saúde e vitalidade, ou podes elegir sobrevivê-la com enfermidade e sofrimento. Isso é que a eleição quero que hagas, e quero que vos também vos saber. Assim que adelante. Empezar hoje, tomar essa taça por la noite, queimar, tome essa xícara à noite, queime essa gordura teimosa que rouba sua energia e sua saúde. Amanhã, quando você acordar, não será apenas um novo dia. Será o primeiro dia da sua nova vida. O dia em que você decidiu parar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o arquiteto da sua própria saúde. O dia em que você olhou no espelho e disse: basta, eu mereço mais, eu posso mais. Daqui a 7 dias, olhe-se no espelho novamente. Eu não quero que você apenas veja alguns quilos a menos na balança, ou 1 centímetro a menos na cintura. Eu quero que você veja um brilho diferente nos seus olhos. A postura de alguém que retomou o controle, a energia de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Quero que você se sinta irreconhecível, não para os outros, mas para a versão antiga e cansada de si mesmo que você está deixando para trás. A decisão é sua. O poder está nas suas mãos. A receita está aqui. Agora vai e faça acontecer. Eu sou a Droa Ana Beatriz Barbosa e estou aqui torcendo por você. Um forte abraço e nos vemos mais saudáveis e mais felizes no próximo vídeo.